Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como já vimos outras vezes. Jesus nos deixa muito claro que só entraremos no céu se cumprirmos os mandamentos. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, pois fazem alguma oração no dia e não fazem mal a ninguém. Se essas pessoas fazem isto, mas, por exemplo, não vão à missa aos domingos e não se confessam regularmente, não estão cumprindo todos os mandamentos de Deus. Portanto, não basta viver um cristianismo à nossa maneira. Ele deve ser vivido à maneira de Deus, de acordo com a sua vontade e com os seus ensinamentos, sem pular nenhum deles, pelo motivo que for. É por isso que Jesus diz estas palavras no Evangelho de hoje. Naquele dia, no dia que iremos ao encontro com Deus, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Procuremos conhecer com profundidade todos os mandamentos de Deus e da Igreja, para assim cumprirmos integralmente a vontade de Deus e recebermos o seu abraço após a morte, quando formos ao seu encontro. Dando continuidade à nossa série sobre o plano da santidade, na última vez falamos sobre as 3 Ave-Marias antes de deitar-se. Hoje vamos falar da última prática de piedade sugerida por São José Maria para fazermos diariamente. Esta prática é o exame de consciência. Os santos comparavam a luta espiritual com a luta que os exércitos travam nas suas batalhas, e diziam que, assim como qualquer exército, ele deve se defender do inimigo e atacá-lo. Eles então diziam que o exame de consciência se assemelha à defesa e o particular ao ataque. Como que nos defendemos dos inimigos da vida espiritual? Vendo quem está nos atacando e providenciando o ataque. Na prática, então, antes de deitar-nos, por volta de uns 3 minutos, fazemos uma retrospectiva de como foi o dia e o que não fizemos bem. Por exemplo, não acordamos na hora prevista, ficamos enrolando na cama uns 15 minutos, depois, no café da manhã, minha mãe me ligou e fui um pouco ríspido com ela, xinguei várias vezes no trânsito, perdi um pouco de tempo no meio da manhã vendo uns vídeos que me chamaram a atenção, tirando o tempo do meu trabalho, etc. Vemos também as coisas boas que fizemos e agradecemos a Deus.
e para o dia seguinte procuramos tirar um pequeno propósito. Por exemplo, vou saltar da cama na hora que tocar o despertador. Eu vou lutar para não perder tempo durante o trabalho, etc. Esta prática espiritual é importantíssima para, em primeiro lugar, conhecer-nos melhor. Em geral, não olhamos para nós mesmos e sim para os outros. Como resultado, o conhecimento que temos de nós mesmos é muito superficial. E como vou crescer espiritualmente, arrancar os meus defeitos, se eu me conheço muito pouco? Em segundo lugar, ajuda-nos a retificar diariamente a rota do nosso caminho para o céu. Assim como os navios vão corrigindo diariamente a sua rota para poder chegar ao seu destino, também nós temos que fazer esta tarefa para chegarmos ao final da nossa vida na pátria celestial. Caso não nos dediquemos a esta tarefa diária ou a descuidemos, os defeitos vão se cristalizando e tornando mais difícil eliminá-los. Se o exame geral se assemelha à defesa, o exame particular se assemelha ao ataque. Um bom tipo de ataque ao inimigo é o ataque tipo cunha, isto é, atacar o inimigo com todas as forças num ponto concreto. Da mesma forma, na vida espiritual, os santos viam a importância de focar num ponto concreto de melhora para lutarmos com todas as forças durante umas 2 ou 3 semanas. Por exemplo, vou lutar com todas as minhas forças nestas próximas semanas para não falar nada quando estiver irritado. Vou lutar com todas as minhas forças nestas próximas semanas para não perder tempo no Instagram. Esta luta do exame particular é boa e importante, pois não conseguimos lutar em muitas frentes ao mesmo tempo. E escolher um único ponto de luta ajuda muito. Isto não significa que não iremos lutar nos outros pontos que estamos procurando crescer, mas significa que nosso foco principal será a luta do exame particular. E chamamos de exame particular, pois é uma luta que nos examinamos de modo particular. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que vocês procurem incorporar esta prática diária do exame de consciência no final do dia, pois ela fará um bem muito grande para a nossa alma. É importante não fazê-lo deitado na cama, pois senão ele ficará comprometido. E que saibamos também exercitar a prática do exame particular para avançarmos a passos largos na vida espiritual. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.